Associação de procedimentos. Por que devemos associar procedimentos na estética facial? Se você não me acompanha aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para ficar sempre por dentro dos assuntos da estética facial. Então vamos lá falar sobre o porquê devemos associar procedimentos faciais na hora que a gente está pensando em montar um planejamento para o paciente. Tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre o processo de envelhecimento. É só você procurar aqui embaixo, você vai ver a gente pontuando sobre o processo de envelhecimento e o motivo dessa face sofrer os processos de envelhecimento. Dentro do processo de envelhecimento, o que eu quero te relembrar? Que a gente tem todas as estruturas faciais se perdendo. Então, a gente vê que existe uma diminuição da base óssea estrutural, a gente percebe que tem diminuição do tecido subcutâneo, a gente vê que tem uma hiperatividade ali dos músculos depressores, então a gente vê que essa face vai perdendo todo o contorno. A gente observa também uma diminuição da espessura da derme e da epiderme também, então a gente vai notando todas essas estruturas modificando com o processo de envelhecimento. Isso faz com que a gente pense, como que a gente vai tratar o paciente? Na hora que o paciente chega com aquela ruga vincada, e você fala, não, agora é um botox, como é que é isso aqui? Será que isso aqui vai resolver? Será que só minha toxina botulínica vai resolver? Será que eu tenho que associar com outras coisas? E aí vem essa lembrança de por que compreender todo o processo de envelhecimento. Quando eu penso em tecido ósseo, por exemplo, o Ronisvaldo está aqui para nos ajudar, que esse tecido de suporte está sofrendo todo um processo de envelhecimento, eu tenho que pensar em procedimentos que podem fazer com que eu substitua esse tecido, substitua de forma que eu imite esse tecido. Por isso que eu sempre falo, a anatomia ela tem que ser compreendida e também como ocorre o processo de envelhecimento dentro dela, porque tudo que a gente vai fazer numa face é imitando essa anatomia que já existe. Então, quando eu penso em algo que pode ser semelhante ao meu tecido ósseo, eu penso em produtos que vão me dar volume, que vai me dar uma projeção. Então, eu penso no preenchimento, por exemplo, eu penso dos bioestimuladores, mas principalmente, se eu quero uma volumização, uma projeção, eu vou pensar nos preenchimentos de ácido hialurônico. Provavelmente você já deve ter escutado aí nos pontos de sustentação na face. Faça os pontos de sustentação com preenchimento. Você pode já ter escutado isso. E literalmente esses pontos de sustentação, a intenção é chegar lá no tecido ósseo, bater lá no osso e fazer todo o suporte desse tecido, subindo então as camadas acima. Então, quando eu penso em tecido ósseo, em reposicionar esse tecido ósseo, eu tenho que compreender muito bem onde mais eu estou perdendo essa estrutura. Então, minha maxila está se perdendo bastante, mandíbula se perde bastante em regiões específicas, que vai gerando o quê? Abertura da fossa piriforme, vai gerando aprofundamento, que gera o bigode chinês, que gera a queda da calha lacrimal. Então, tudo isso vai sendo oriundo, vindo da perca da maxila. Então, quando você vai pensando nesse processo de envelhecimento, você entende que você precisa entender cada tecido. Se eu preencho, eu compreendo, então, que eu posso utilizar os preenchedores para fazer essa volumização, para fazer esse reposicionamento. Logo acima, eu posso pensar também em trabalhar com a toxina botulínica para para relaxar, para ter esse ponto de relaxamento dos músculos e relaxando esses músculos, principalmente os músculos depressores da face, que sofre uma tração desse rosto
platisma e os músculos depressores, gerando então a perca de contorno. A mandíbula já se perde com o processo de envelhecimento e ainda vem um músculo extremamente forte puxando toda essa região, deixando cada vez mais sem a marcação, e isso gera o processo de envelhecimento. Então essa perca do contorno gera uma impressão de que está acontecendo um processo de envelhecimento. Então um contorno bem marcado é sinônimo de jovialidade, ok? Pensando que eu posso trabalhar dessa forma com a minha toxina botulínica, fazendo toda esse relaxamento, eu também tenho estratégias de fios de sustentação, onde eu vou tracionar todo o tecido subcutâneo superficial que está caindo ali, que está sofrendo com o processo de envelhecimento, além de estar diminuindo, está caindo. Então, eu reposiciono esses tecidos pelo método, pelo procedimento dos fios de sustentação. Outro ponto que dá para mim trabalhar também é o bioestimulador de colágeno, que é um procedimento injetável, onde a gente vai substituir todo aquele tecido subcutâneo superficial e derme. Então, a gente vai ter um estímulo de colágeno a partir desse procedimento, melhorando então essas estruturas e fazendo com que a derme e o subcutâneo superficial do nosso paciente fique mais bem posicionado. Tudo trabalhando para gente melhorar um processo de envelhecimento que foi acontecendo de acordo, o paciente foi envelhecendo a cada dia. Terminando, a gente vai subindo as camadas, a gente chega na epiderme. A epiderme também sofre processo de envelhecimento e é onde a gente entra aí com o nosso microagulhamento, com o nosso peeling, fazendo então com que melhore com os lasers. A gente tem vários lasers também no mercado, mas são procedimentos direcionados para trabalhar aquela região. Então, eu reestruturo toda a minha face quando eu penso em todos esses procedimentos associados. Se eu penso só no microagulhamento ou no peeling e não penso na toxina botulínica para uma ruga que está aqui na glabela do meu paciente, eu não vou ter resultado. Eu vou melhorar aquela região, mas a musculatura vai continuar contraindo e isso vai continuar gerando incômodo, vai continuar gerando a queixa principal do paciente. Então, o processo de envelhecimento, ele está associado à associação de técnica. Você precisa colocar vários procedimentos para gerar o resultado mais assertivo para o seu paciente. E isso você consegue fazer para ele, mostrar para ele, deixando claro para ele todo esse processo de envelhecimento. Dessa forma, ele abraça ali a causa e vai caminhando com você em todo o seu planejamento. Então, deixe bem claro tudo isso para o seu paciente, para assim você conseguir fazer a sua venda e ele conseguir fazer todo o procedimento, porque ele entendeu a necessidade real, todo o processo de envelhecimento. Se você é novo por aqui, não deixe de me acompanhar também nas redes sociais, no Instagram, tá aqui embaixo, Doutora Paula Terra. Só clicar aí, começar a me seguir, lá tem muita dica diária sobre como você fazer todo esse manejo, além das nossas lives e os nossos aulões que estão sempre acontecendo toda semana gratuitamente. Eu te aguardo lá no meu Instagram. Qualquer coisa é só chamar pelo direct. É isso, um beijão, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro.